Afonso, ele sofreu muito nessa trama, né? Ele passou, digamos que, cerca de uns 30 capítulos sofrendo com a leucemia. E boa parte desse tempo, o Afonso ele se recusou a fazer o tratamento contra a leucemia. Ele não queria fazer quimioterapia, porque para ele não fazia sentido fazer quimioterapia, sendo que não estava surtindo efeito e a única alternativa era um transplante de medula óssea. É aí que o Afonso só disse que só voltaria a fazer o tratamento contra a leucemia quando surgisse um doador de medula óssea. Bom, mas só que o que Afonso não imaginava era que a dona Odete Reutemann estava escondendo o Leonardo, né? E o Leonardo apareceu. E aí foi um caos total na família Reutemann. E aí surgiu uma esperança enorme. O Leonardo vivo. Agora o Leonardo pode doar a medula óssea, enfim. E com isso o Afonso pode ter um tratamento e possivelmente pode se curar, não é? Porque o transplante de medula óssea não é a cura, é um tratamento. Deixando muito bem claro, porque a Solange estava falando que o Afonso já tem a cura, que é o irmão dele, como se o transplante de medula óssea seja a cura do câncer, seja a cura da leucemia. Enfim, não é bem assim que funciona, é um tratamento. Mas é um tratamento muito eficaz, né, gente? Tem muita chance de dar certo. Porém, tem uma questão muito importante nessa trama, né? Quando o Leonardo ele for fazer cirurgia para doar a medula óssea para Afonso, ele começará a ter convulsões. É isso mesmo. Convulsões sérias, seríssimas. É aí que entra um dilema muito grande. Será que o Leonardo ele tá apto para doar a medula óssea para Afonso? Ele tem capacidade para fazer isso? O corpo dele permite que isso aconteça? Ele tem saúde para isso? Porque até então o Leonardo é uma pessoa muito debilitada, né? Ele tá em uma cadeira de rodas, ele não tem quase coordenação motora nenhuma, pouco se fala, não fala nada, melhor dizendo. Mas uma coisa muito peculiar de Leonardo é que ele consegue mastigar, né? Ele consegue comer, né? Geralmente quando as pessoas estão nessa condição que Leonardo está, ela não tem esse estímulo de mastigar a comida, né? Uma coisa muito interessante esse caso. Eu queria algum profissional que estivesse assistindo esse vídeo que possa dizer que uma pessoa que perdeu a massa cefálica toda, ela é capaz de conseguir ingerir a própria comida mastigando, se ela consegue, porque a trama relata que o Leonardo, no acidente que ele sofreu de carro, ele perdeu a massa cefálica toda, né? Eu queria algum especialista para me dizer se isso é possível. Uma pessoa que perdeu a massa cefálica toda é capaz de ter esse estímulo de conseguir mastigar uma comida por conta própria. Porque para mim, uma pessoa que faz isso, ela tem consciência do que ela tá fazendo, ela tá comendo, ela sabe o que ela tá comendo. Então, a impressão que eu tenho que fica para mim é essa, né? Eu queria um especialista nessa área. Pesquisar sobre isso demoraria muito tempo, né? Ia ser um estudo de universidade, né? Isso aí é um TCC, né? Eu ia ter que fazer um TCC, eu ia ter que estudar muito, né? Então, por isso estou pedindo a ajuda de vocês aí, tá bom? Ver se tem coerência isso que Manuela Dias fez. Mas né? Trama, ficção, as coisas são inventadas mesmo. Bom, mas continuando aqui, eu estava falando sobre o dilema, né, de Afonso, se ele vai ou não receber o transplante de medula óssea de Leonardo, né? O dilema é muito grande porque o Leonardo vem apresentando muitas convulsões, né? Ele vem se debatendo muito e essas convulsões é muito preocupante. E a família se pergunta se
o Leonardo tem capacidade de doar medula óssea para Afonso. Pô, esse número fica ligando toda hora. Eu não vou pausar o vídeo, não vou cortar o vídeo, vai ficar assim mesmo. Bom, e aí os médicos, a pedido da família, faz uma bateria de exame em Leonardo para descobrir se ele é apto para fazer o transplante de medula óssea, né? E aí os exames dão positivo, né? O Leonardo tá com saúde, ele tem saúde o suficiente para fazer esse transplante de medula óssea, né? Só que aí quando o Leonardo vai fazer o tal transplante de novo, né? Vai fazer a cirurgia, o Leonardo tem outra convulsão, né? E aí os médicos e, e a família decidem adiar o transplante de Afonso, e o público começará a entender que o Afonso irá morrer. O público começa a acreditar que o Afonso irá morrer, porque o Afonso fica muito debilitado mesmo, muito fraco mesmo. Enfim, né? O Extra falou que o Afonso vai viver esse momento de fraqueza ao lado de Solange e vendo seu filho crescer. Enfim, mas já tem outros sites dizendo que o Leonardo vai doar a medula óssea para Afonso, e o Afonso vai ser curado. No final, o Afonso vai ver seus filhos e o público vai ver o desfecho de Afonso ao lado de Solange na praia com seus dois filhos na mão. Filho ou filha, né? Acho que é um filho e uma filha, né? Um menino, acho que é. O público verá o Afonso nessa pegada, mas aí o público também vai levar a crer que o Afonso não vai sobreviver, né? Eu não gosto de ficar dando nome ao site que posta a notícia, porque às vezes esse site não posta a verdade. E para não queimar o site, para não deixar o site numa situação ruim, eu acabo não falando o nome, porque às vezes eles não postam a verdade. Aí fica por conta própria minha. Quando é o Extra, que é da Globo, quando é o G-Show, quando é a Veja, quando é o Globo, eu sempre cito aqui, porque são sites oficial da Globo, e dificilmente eles inventam alguma mentira, né? Não inventam alguma mentira, não. Eles erram na realidade, não é nem... Eu me expressei até mal aqui, inventa mentira, não. Eles erram, mas recentemente eu peguei a notícia do G-Show. O G-Show tinha falado as falas de Fátima, né? Fátima dizendo que admirava a Odete no seu depoimento. E eu não vi Fátima falando bulhufa de nada disso. E o G-Show tava dizendo que Fátima falava que ela nunca ia matar a Odete porque ela admirava a Odete, sendo que Fátima em nenhum momento falou isso no seu depoimento. Pelo contrário, a Fátima falou que ela sentiu muita vontade de matar a Odete Roitman. Então é por isso que eu até às vezes o site oficial é porque é uma obra aberta e às vezes é cortado, né, gente? A gente entende. E aí eu deixo mais para eles se virar lá, né? Enfim, eu trago para vocês aqui, mas provavelmente o Afonso vai sobreviver, né? Provavelmente, bem provável. Isso final seja o de Afonso ao lado dos filhos. E tinha até um site falando que os filhos de Afonso ia nascer em cordão umbilical, que é rico em células tronco, seria servido para doar na medula óssea de Afonso, e daí o Afonso seria salvo. Só que parece que isso não vai acontecer, né? Parece que ela é um nada que vai salvar o Afonso. Comente aí, tchau, tchau, até um próximo vídeo.